E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao mês de outubro, esse mês mágico de coisas que rastejam, de seres esquisitos no meio da noite, de bruxas. Tem vários aspectos da cultura norte-americana sobre os quais eu tenho muitas críticas e alguns aspectos que eu realmente detesto, mas se tem uma coisa que eu sinto uma certa inveja e uma vontade de ter aqui é as estações do ano bem delimitadas. É o outono com aquelas folhas vermelhas caindo e é o Halloween. Sempre achei muito legal essa prática que eles têm, esse costume de sair por aí na rua vestido de monstrinhos. Eu sendo uma pessoa que sempre gostou de monstro, eu acho essa prática muito interessante, esse costume. Mas o que a gente pode fazer? A gente vive no Brasil e eu vivo nessa cidade que é super quente o tempo inteiro, então só tristeza. Em todo caso, eu criei uma tag de Halloween para responder aqui com vocês. É uma tag original. Observem bem, eu vou dar um momento para vocês pausarem esse vídeo e apreciarem a sagacidade desse trocadilho que eu misturei Samhain com rock and roll e daí aconteceu essa beleza que vocês estão vendo aí, que hoje é dia de Sam Rock e eu sinto muito, não há nada que eu possa fazer. Minha criatividade leva um belo de um baque no verão. Em todo caso, aí está. Originalmente eram 13 questões, mas eu tive que cortar pela metade porque estava gigantesco. Ia ficar mais de 40 minutos e ninguém é obrigado a ficar me ouvindo falar por mais de 40 minutos. Em todo caso, eu vou deixar todas as perguntas aí na descrição do vídeo. Se vocês acharem interessante e quiserem responder, por favor me tagueiem ou me avisem aí nos comentários, ou respondam aí nos comentários mesmo. Também vou deixar o link para os livros que eu citar nesse vídeo, então vocês vão poder encontrar aí facilmente. E é isso, vamos às perguntas. Se vocês gostarem desse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Então, é isso aí, vamos às perguntas. A primeira pergunta é Hellhound on My Trail, que é uma música do Robert Johnson. Se vocês não conhecem a história do Robert Johnson e todas as lendas envolvendo pactos e demônios de encruzilhada, por favor procurem sobre, porque é interessantíssimo. Eu adoro essas lendas a respeito da vida do Robert Johnson. E as músicas dele são cheias dessas referências, inclusive uma série que eu gosto muito e que, quer dizer, eu gostava, né, até a 5ª temporada, Supernatural, tem um episódio sobre o Robert Johnson. Enfim, lá vai eu fazer o vídeo ficar gigante de novo. Mas é o seguinte, a pergunta que eu fiz para essa música foi: um livro sobre pactos, demônios e encruzilhadas. E antes de eu responder, deixa eu dizer só mais uma coisinha que eu esqueci de dizer no começo do vídeo. As letras das músicas não necessariamente têm que combinar com as perguntas que eu fiz para elas, e sim os títulos. Então os títulos vão combinar, as letras às vezes sim, às vezes não, mas é isso aí. E o livro que eu escolhi para responder esta pergunta é o livro do meu mestre Stephen King, Trocas Macabras. Eu amo Stephen King, ele é um dos meus autores favoritos, talvez seja o meu autor favorito, porque o homem tem mais de, sei lá, 60 livros e eu já li quase todos. E são raros aqueles que eu não gosto. E eu gosto muito, eu perco bastante tempo da minha vida, ou ganho, fica aí uma pergunta para os filósofos, lendo os livros de Stephen King. Eu também gosto muito de estudar o mundo dele, né? A minha intenção era estudar Stephen King no mestrado, no doutorado, em algum lado, mas eu acabei enveredando por outros caminhos e agora só me resta pesquisar sozinha mesmo e tá tudo bem, eu gosto de fazer isso. Enfim, eu tenho que parar de ficar enfiando assunto que não tem nada a ver no meio das perguntas. Senão o vídeo vai ficar gigante de novo. Mas aqui está o livro Trocas Macabras de Stephen King. Essa história vai trazer Castle Rock, que é uma das cidades fictícias mais famosas na obra do King, e várias das histórias dele vão se passar nesta cidade. Aqui vai contar a história de quando uma determinada loja chamada Artigos Indispensáveis abriu suas portas. O dono dessa loja, um indivíduo muito esquisitão chamado Leland Gaunt, abriu as portas e, junto com os objetos de antiquário que ele tinha ali para oferecer para as pessoas, ele tinha algumas outras coisas que as pessoas desejavam muito. E só que ele queria outras coisas em retorno, e não exatamente dinheiro. E isso vai fazer com que essa cidade enlouqueça.
Essa é uma história muito interessante, a gente fica conhecendo vários personagens aqui, tem várias referências a outros livros do King, como sempre, né, ele tem essa mania aí de ficar colocando easter egg em tudo que é lugar, mas aqui a gente vai conhecer bem Castle Rock, igual ele fez com Darien, a coisa, esse aqui é um livro pra gente conhecer a cidade, e a cidade é quase que um personagem aqui também. Fica aí a dica para quem gosta de livros cheios de intriga, é o King aqui fazendo um experimento social aqui com a sua cidade. Pergunta número 2, A Kind of Magic, do Queen. É claro que eu não poderia deixar a minha banda favorita de lado e tive que colocar uma perguntinha aí pra ela. E para essa pergunta, o que eu preciso é de um livro sobre bruxas. Eu escolhi um livro da mulher que mais ama vampiros na face dessa terra, que é a Anne Rice. Eu escolhi Cântico de Sangue. Eu li esse livro em 2011, tá na hora de reler porque eu lembro de poucas coisas, mas eu sei que eu gostei bastante. Aqui ela vai retomar as bruxas Mayfair e esse livro faz parte das crônicas vampirescas. Ela vai colocar dois personagens amados juntos, que é o Lestat de Lioncourt, o vampiro famosão dela, e vai colocar também a Rowan Mayfair, que faz parte daquela coleção de livros das bruxas Mayfair, que eu amo. Os 2 primeiros volumes eu gosto bastante. Enfim, aqui vai falar sobre Rowan Mayfair e vai falar sobre quando Lestat se apaixonou por essa bruxa e quais foram os desdobramentos desse encontro dessas duas criaturas poderosas. A Anne Rice, ela tem aquela mania de não saber quando parar, mas eu acho que esse livro aqui ele é curto, ele é na medida certa, então pra quem não quiser se aventurar ali nas bruxas Mayfair logo de cara, que são 4 livros, esse daqui é bem legal e faz parte das crônicas vampirescas, então se você estiver lendo as crônicas vampirescas e estiver pensando em pular esse volume, não pule porque ele é bem legal. Porque alguém iria querer pular esse volume, né? Esse tipo. Pergunta número 3. Hotel California, do Eagles. Um livro sobre fantasmas. Uma coisa interessante sobre essa música é que quando eu era criança tinha um programa bem brega no rádio que era sobre uns caras lendo umas cartas de amor que os ouvintes enviavam. E essa música era disparada, era a mais tocada desse programa. Não tinha um dia em que não tocava essa música. E depois eu achei um mínimo curioso quando eu fui ler essa letra e fala de fantasmas, é uma letra sobre fantasmas. E é sensacional, eu amo essa música, mas eu achei muito curioso quando eu descobri que falava de fantasmas. É bem legal essa letra se vocês quiserem ler, e a música também. Eu acho que eu vou fazer uma listinha no Spotify e daí eu deixo aí também no box de informações essa lista com as músicas pra vocês ouvirem. O livro sobre fantasmas que eu escolhi dessa vez foi A Noiva Fantasma, de Yang Zichu. Esse livro é da Dark Side Books, nessa edição muito bonita. Eu amo essa capa, ela é toda fofinha, nem parece que é um livro de fantasmas, mas é uma edição lindíssima e te ensina a fazer origami, olha aqui. Essa história vai falar sobre a Lilan, que é essa garota, eu acho que ela tem uns 17 anos, que ela, no passado ela fez parte de uma família muito rica, né, os pais dela eram pessoas muito bem de vidas, porém o pai dela perdeu tudo o que eles tinham em jogos e em bebida, hein? Eles estão meio que no limite da pobreza. E a Lilan precisa se casar e ela precisa se casar bem. Então o pai dela, zanzando pela cidade, vai encontrar uma família e ele vai receber uma proposta de casamento. E ele vai aceitar. E essa proposta é muito boa. É uma família rica, uma família boa, uma família cheia das honras, e só que tem uma pegadinha. O noivo da Lilan, o noivo que está prometido a ela, está morto. Essa história se passa na Malaya. Eu dei uma pesquisadinha muito por cima, parece que a Malaya atualmente é Singapura. E essa história se passa no século XIX, então eu não sei exatamente quantas licenças poéticas esse autor se utilizou, mas é certo dizer que nessa história, no século XIX, na Malaya, tinha esse costume de casar mulheres vivas com homens mortos, para que suas almas não ficassem vagando no além desejando uma esposa. E no caso, perturbando os vivos, né? Então, para evitar esses dissabores, a família costumava casar essas mulheres vivas com esses indivíduos e elas iriam
passar a morar na casa dessas famílias e se a nora ali, a filha, né? E aparentemente esse era um costume real. Eu só não sei até que ponto ele foi utilizado, em qual parte do Oriente, mas eventualmente eu vou acabar pesquisando porque esse assunto me interessa. Em todo caso, a Lilan vai ser prometida para o morto e ela vai começar os preparativos aí de noivado. O problema é que ela começa a ser perturbada por esse morto, que não só era um mimadão em vida, como também um fantasma muito perturbante e insuportável. E outra coisa, a Lilan vai se apaixonar. E vai se apaixonar por uma pessoa viva. E esse é o problema. Ela vai ter que empreender uma viagem aí ao além para aquietar o espírito desse tormento, desse marido, futuro marido dela, e poder ficar livre, leve e solta para casar com alguém que possa comparecer. Enfim, esse livro me surpreendeu bastante, eu gostei muito de ler. Ele é bem bonito, ele é meio melancólico, ele é um tanto quanto fantasioso, mas é uma história diferente. Eu nunca tinha lido nada parecido e nunca li nada depois desse livro que se pareça com ele. Enfim, é bem legal. É claro que a ideia de empreender viagem ao mundo dos mortos para dar uma aquietada no morto ali não é uma coisa nova, pelo amor de Deus, né? Desde o Egito Antigo tem gente fazendo viagens aí para outras dimensões. Mas os elementos dessa história que juntos formam uma coisa única, nesse sentido que eu tô dizendo. Pergunta número 4. Teenage Frankenstein, do Alice Cooper. Um livro sobre monstros ou coisas que rastejam? Eu até pensei em procurar um livro de zumbi, mas eu tô meio que cansada de zumbi, então eu escolhi esse livro, que é O Labirinto do Fauno, do Guillermo del Toro e da Cornélia Funk. Esse livro é uma novelização do filme, aquele filme lindíssimo do Del Toro, e eu não costumo ler livros novelizados, eu não gosto de livros que são novelizados a partir de filmes ou séries ou o que seja. Mas esse daqui, ele foi escrito pela Cornélia Funk, então eu gosto da escrita dela. Ela fez aquela trilogia de Tinta, sabe? Mundo de Tinta, se não me engano, que tem o Coração de Tinta, que também teve um filme, não sei o que de Tinta, e daí Morte de Tinta. E ela escreve muito bem. Eu já li os 2 primeiros livros e falta o terceiro pra ler. Não sei porque eu não li ainda, enfim. Aqui a Cornélia Funk vai narrar nessa história do filme. E aqui vai falar sobre a Ofélia, essa garotinha que vive na Espanha fascista da década de 1940. E a mãe dela acabou de se casar com um militar. Esse militar, eu não sei se ele é um coronel, se ele é um general, eu não sei. É um desses caras que anda marchando e falando alto. Esses caras insuportáveis. E ele é um ditadorzinho de merda. Então, o que acontece é que esse cara mantém a mãe dela na rédea curta e a Ofélia também, e todo mundo, né, sob o teto dele, inclusive a Espanha. Ele ajuda a deixar a Espanha aí de joelhos, né? Então, é um ditador. Em vista de sua realidade miserável, vai dar um jeito de fugir para um mundo de fantasia. E a grande questão dessa história, entre outras, né, mas eu imagino que seja a maior que salta mais aos olhos, pelo menos foi o que saltou aos meus olhos, é se esse mundo que a Ofélia vive, está vivendo, esse mundo de fantasia, se ele é real ou se ele é imaginado. Porém, como Dumbledore nos ensinou, não é porque se passa na sua cabeça que não é real. Enfim, esse livro é muito bonito, ele é muito triste também, então preparem aí seus lencinhos. E ele é legal porque ele não apenas reconta a história do filme, ele dá uns retoquezinhos ali a mais, uns detalhezinhos a mais, então isso aí contribui para deixar a história deixar a história igualmente interessante. Tava vendo se tem uns desenhos, mas não tem. Mas é uma edição bem bonitinha. Pergunta número 5. Sabbath Bloody Sabbath, do Black Sabbath, é um livro cheio de sanguinolência, que é um livro sobre vampiros. Eu gosto muito de vampiros são minhas criaturas favoritas, eu já disse isso em algum momento da minha vida, não lembro em qual vídeo, mas talvez no da Carmila. Então eu trouxe esse livro aqui, Deixa Ela Entrar, do John Ajvide Lindqvist. É claro que o meu sueco tá empoeirado, por favor, deixem aí como se fala o nome desse senhor. Em todo caso, este é um livro perturbador sobre vampiros. Esqueçam vampiros bonitos, esqueçam vampiros casáveis, esqueçam vampiros de escola de ensino médio. Aqui é meio que um vampiro raiz. Esse vampiro aqui é um pequeno monstro.
Essa história vai trazer a história do Oscar, que é esse garotinho vivendo na Suécia cinzenta e friorenta. E já começa aí que eu adorei esse livro por conta dessa ambientação sinistra. E ele tá um belo dia, ele tá lá no parquinho do prédio onde ele mora e ele vê Eli, que é essa criatura. Uma coisa interessante do livro é que não sabemos se Eli é macho ou fêmea, e isso daí não importa porque ele é outra coisa. E Eli é um vampiro. E Oscar, obviamente, que no começo não sabe disso. Então, Oscar, que é esse garoto muito solitário, vai acabar fazendo amizade com Eli. E é interessante porque, como eu disse, é um vampiro old school, então vai ter várias partes interessantes da mitologia dos vampiros aqui que não costuma ser muito abordado, como é o caso dos vampiros precisarem de que alguém convide ele para ele entrar onde você mora, entrar na sua casa, no lugar que você considera a sua casa, isso é muito importante, e por isso o título, né? Mas, como eu disse, esse livro é perturbador. Ele não é perturbador por conta do aspecto sobrenatural dele. Ele é perturbador porque aqui, seres humanos monstruosos. Então aqui nós vamos ter aquela ideia de que nós não precisamos de sobrenatural para sermos monstros, para ter monstros ao nosso redor. E esse livro vai mostrar bem isso. Então tem algumas cenas bem de embrulhar o estômago. Não estou dizendo por conta de violência gráfica, não é isso, então fiquem tranquilos, não tem muito gore aqui. Mas algumas coisas que ficam implícitas são bem perturbadoras. Em todo caso, é uma história de vampiros diferente das outras, em alguns sentidos, e muito tradicional em outros, né? Um vampiro, afinal, é uma criatura tradicional, apesar de toda essa romantização que tem feito aí em torno deles. E não entendam mal, eu adoro essa romantização, porque eu adoro Anne Rice e seus vampiros muito lindos e muito ricos e muito maravilhosos. Até o Louis com aquela chatice existencial dele. Até ele eu perdoo. Mas enfim, gente, fica aí a dica desse livrão. E eu não sei porque não tem tanta gente falando desse livro. É um livro bem legal. Pergunta número 6. Penúltima pergunta. Every Breath You Take to the Police. Um livro sobre um ser humano esquisito. Vocês já viram a letra dessa música? É de uma esquisitice sem tamanho. É de um cara muito louco, perseguindo gente, esquisitão. Para esta pergunta, para essa questão, eu escolhi o Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Fleet Street, nessa edição lindíssima da editora Wish. Essa edição saiu por financiamento coletivo, ela é maravilhosa, ela tem um monte de mapa, tem fotografias vitorianas, tem também ilustrações. Enfim, é uma edição que só a editora Wish sabe fazer. Eu fico extremamente feliz que as editoras estejam fazendo essas coisas lindas, porque eu amo livros bonitos. Enfim, essa história vai falar desse cara muito doido, o Sweeney Todd, que ele é um barbeiro que mora na Fleet Street e ele tem o costume irritante de cortar a garganta das pessoas que vão lá se barbear com ele. Então ele faz a barba um pouco rente demais. Ai, essa piadinha. Enfim, ele faz a barba das pessoas um pouco rente demais, de forma a poder tomar posse de suas posses. Então, quando a pessoa tá lá de boas fazendo a barba, achando que vai ter pensando em seus negócios, ele simplesmente corta a garganta do indivíduo, puxa uma alavancazinha e a pessoa vai lá pra baixo, pro porão, pro sótão, não, pro sótão em cima, né? Vai pro porão e é isso, desaparece da vida pública. Esse livro é um Penny Dreadful, então Penny Dreadful era aquelas publicações que eram vendidas por um penny, ou seja, bem baratinhas, e que visavam a entreter os seres humanos da era vitoriana. Então tinha muita sanguinolência, era tipo um novelão, é um novelão. Então tem muito cliffhanger, né? Então no final de cada capítulo ali sempre tem algum detalhezinho que vai te fazer querer saber mais o que tá rolando naquele negócio, quem é que vai morrer da próxima vez, meu Deus do céu, ele pegou o personagem principal. Enfim, tem várias dessas situações e é bem legal, é bem divertido de ler. Eu li bem rapidamente, acho que li em 2 dias. E tem várias histórias aqui, junto com a do Sweeney Todd. Vai também ter a história da senhora Lovett, que é essa mulher
peculiar que vende as melhores tortas de Londres. E todo mundo enche a casa dela para comer tortas, enche lá a lojinha dela, né, para comer tortas. É um lugar que nunca tem espaço, você nunca consegue sentar. Tem um monte de estudante de direito lá comendo tortas. E isso num momento em que a carne estava muito cara, olha que estranho. Só que vejam bem, a lojinha da senhora Lovett, ela tem um caminhozinho que vai por baixo da rua assim, e esse caminhozinho chega lá na barbearia do Sweeney Todd, então é muito legal. É muito legal pra quem é sinistrinho. Vai ter também um romanção, né, um relacionamento se formando entre duas pessoas e essas pessoas vão estar diretamente ligadas com a senhora Lovett e com o Sweeney Todd. Então é um monte de gente, tudo segura ali por um nozinho muito bem feito. E essa é uma história bem legal, vale muito a pena, indico aí pra vocês, principalmente se vocês gostam de livros do Alexandre Dumas, sabe, tipo os novelões, o Conde de Monte Cristo, dos mosqueteiros lá, os 3 mosqueteiros, então vocês vão gostar de Sweeney Todd também. Quer dizer, adiciona muito sangue e vocês vão gostar de Sweeney Todd. E por fim, mas não menos importante, a última pergunta. The Old Gods Return, do Blue Oyster Cult. Eu já falei dessa banda aqui naquele vídeo de tag de música do dia do rock, acho que foi o segundo vídeo que eu postei, não sei. Um desses vídeos aí, eu já falei dessa banda, essa banda é bem literária, eles têm várias, eles referenciam vários livros, várias criaturas sombrias, eles estão sempre aí dando uns toques na figura da morte, sempre referenciando em suas músicas, eu acho muito legal, adoro as letras, gosto bastante das músicas também. E para esta música eu escolhi a seguinte questão: um livro sobre horror cósmico. E o livro que eu escolhi foi, para fechar uma bela de uma simetria, eu escolhi o meu Stephen King de novo, com o Revival. Esse é outro dos livros de Stephen King que não tem o holofote que merece. Eu pretendo fazer algum dia um vídeo sobre ele, sobre vários livros de Stephen King, na verdade, mas como tem muito vídeo sobre os livros dele, eu fico meio que desanimada, não quero ficar falando a mesma coisa, como eu já disse. Enfim, o Revival é esse livrão que vai trazer o horror cósmico. Esse é um dos meus livros favoritos, tá no meu top 5 de Stephen King, com certeza. E vai trazer a história de Jamie Morton, que é esse garotinho que mora em Harlow, essa cidade que é bem próxima de Castle Rock, na verdade, e que também é fictícia. E ele, em um determinado dia, ele tá lá de boas, brincando com seus soldadinhos de brinquedo, quando ele olha pra cima e ele vê a figura sensacional do reverendo Charles Jacobs. E esse reverendo acaba de se mudar para Harlow com sua esposa e seu filho, ou é filha, eu não sei. Ele tem uma criança lá. E eu li faz bastante tempo já, eu li logo que saiu esse livro, eu li e eu meio que esqueci os detalhezinhos. Mas enfim, o poder dessa história permanece em mim, eu tô doida pra reler. Parênteses fechado. Enfim, o reverendo Charles Jacobs acaba de se mudar para Harlow e ele é um novo reverendo, né, da cidade lá. Então ele tá passando de casa em casa, dando um alô pra galera, falando, vai pra igreja, lê a Bíblia, esse tipo de coisa. Só que e o reverendo Jacobs, ele é muito cristão, ainda bem, né, porque é o trabalho dele. Um determinado dia acontece uma desgraça na vida dele e a família dele toda morre. Então ele perde a fé. E, na verdade, ele não perde a fé. Ele fica bravo com Deus. Então o que ele vai fazer é fazer de tudo para provar a existência de um outro mundo, para ver se tem um outro mundo, para ver o que rola por trás das cortinas, quando as cortinas se fecham. E aquela perguntinha que, né, todo mundo já passou em algum momento da vida, e que é a base de praticamente todas as religiões do mundo, que é o medo da morte. Então esse livro, mais uma vez, vai trazer aí o medo da morte, só que levado a extremos, porque o Charles Jacobs, ele vai pirar o cabeção. Ele vai se tornar um desses caras meio esquisito, sabe? Que montam a tenda em qualquer lugar e sai pregando o fim do mundo e sai fazendo milagre. Essas tendas de revival, né? De reavivamento, que são bem comuns nos Estados Unidos e que aqui eu acho que o equivalente é aquelas igrejas neopentecostais que costumam ficar expulsando o demônio da galera. É tipo isso, enfim. E o Jamie, né, esse garotinho, ele vai encontrar o Charles Jacobs na infância, vai saber de toda essa desgraceira e daí ele vai passar um bom tempo aí sem saber
Ele vai mudar da cidade, se não me engano, e ele vai perder contato com o reverendo. Em um determinado dia, quando ele já é adulto, ele encontra o reverendo. E daí o reverendo vai falar pro Jamie trabalhar com ele, que ele tá fazendo uns experimentos aí. E, gente, o final desse livro é uma das coisas mais sensacionais que eu já li e uma das coisas mais assustadoras. Pra você aí que gosta de horror cósmico, que gosta dos monstros de Chuchuco, dos mitos de Chuchuco de Lovecraft, e você se interessa por criaturas abissais subindo de vários lugares, aqui vai ter alguma coisa parecida. É Stephen King, então vai ser diferente, mas é muito bom mesmo. Em todo caso, esse é um dos livros do Stephen King que ele não tem muitas conexões com outros livros, então você pode ler sem problemas aí de ter um final insatisfatório. Stephen King costuma colocar elementos de seu universo compartilhado, e doem quem doer, entenda quem entender, ele não dá a mínima, você que lute, né? Então, é por isso que a maioria das pessoas tem o costume de não gostar dos finais dos livros de Stephen King. E existe uma razão para isso. É porque ele coloca elementos que estão em outras obras. E você tá certo, você não tem obrigação nenhuma de ler todos os livros do Stephen King para entender o que ele quer dizer, né? Esse é um daqueles livros que o final, ele é um final bem próprio, original, e talvez, eu desconfio, que talvez ele possa ter relações com o Sob a Redoma, mas ainda tenho que dar uma olhada, uma nova lida para ter certeza. Em todo caso, fica aí a dicona desse livro, livraço. E é isso, gente. Outubro eu comecei já falhando com os vídeos, porque eu tinha toda uma programação, só que aconteceu um monte de coisa errada aí, e acabou não dando pra eu colocar o vídeo no dia certo. Mas eu pretendo fazer alguns outros vídeos ao longo desse mês, tematizando o horror e o terror e o sobrenatural de alguma forma. Então espero que vocês gostem. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Se você tiver interesse em algum desses livros, os links estão aí embaixo. Por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!